Pessoal, sejam bem-vindos à nossa live, que a gente vai falar sobre saúde mental aqui na pandemia, focando principalmente na pós-graduação, mas eu acredito que vários temas que a gente vai abordar aqui servem para a saúde mental de uma forma geral, para todo mundo. Então, eu sou a Jordana Oliveira, para quem está assistindo da Conexão da Poliana. Eu sou criadora do Voando Alto Ciência, que é uma página de divulgação científica, e eu tenho ideia assim, de divulgar um pouquinho do dia a dia dos cientistas, a importância dos cientistas para o Brasil. E eu convidei a Poliana para falar aqui com a gente, porque além dela ser bióloga, cursando psicologia. Então, Poliana, eu gostaria que você se apresentasse para a gente e contasse um pouquinho dessa tua transição. Como que você foi parar na psicologia? Bom, pessoal, primeiro, muito obrigada pelo convite. Para quem está assistindo pela Conexão da Jordana, eu sou a Poliana e recentemente eu criei a página Geneticista de Humanas. Escolhi esse nome porque eu venho da biologia, da genética, fiz especialização e mestrado nessa área, mas durante o meu mestrado eu vivenciei certas situações que me levaram a precisar de ajuda psicológica. E essa ajuda psicológica fez toda a diferença na minha vida, para que eu conseguisse finalizar a pós-graduação, mas bem para que eu ressignificasse tudo aquilo e conseguisse entender, afinal, qual que era o meu lugar no mundo, por que tudo isso está me incomodando tanto. Depois que eu encerrei o meu mestrado, eu tive oportunidades de já direto ir para um doutorado, mas eu do meu processo terapêutico dar uma pausa. E depois de um ano trabalhando como babá e lendo materiais de psicologia, se apaixonando cada vez mais pela área, eu prestei o vestibular em psicologia e hoje eu estou no 4º ano dessa nova graduação. Fantástico, Poliana. Isso que é legal, porque além dessa experiência que você teve na pós-graduação, agora você vai trazer um pouquinho pra gente o seu olhar enquanto a psicologia para tentar ajudar um pouquinho a gente nessa situação que a gente está vivendo, né? Então, para começar, eu vou comentar as respostas dos stories que a gente teve, e daí a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma. Então, o nosso público aqui, que respondeu os stories, e eu acho que provavelmente a maioria que está nos assistindo, é mais ou menos 81% de pós-graduandos. Então, a gente viu uma galera bastante em peso da pós-graduação. E dos que responderam os stories, 100% gostaria de discutir o tema da saúde mental e pandemia. Ainda seguindo nessas respostas, 58% do pessoal que respondeu os stories faz ou já fez terapia. Então, é mais a metade um acompanhamento psicológico. Aí, o que é interessante que eu gostaria de motivos que o pessoal tem buscado terapia. Então, dentro das nossas respostas, tiveram vários temas, e gostaria que você comentasse rapidamente sobre esses motivos que as pessoas vêm buscando terapia, Poliana. Sim, olha só, gente, nas respostas foram bem variadas, mas a gente pode resumir elas. Ou as pessoas procuraram terapia por questões de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, a vivência de falecimentos, de perdas materiais de pessoas importantes na sua família. O que eu posso comentar é que nós somos levados, puxando um pouquinho esse gancho da pandemia, a buscar por algo que nos dê segurança, certo? Para algo que não se modifique. Tudo isso dá uma sensação de que a gente está no controle. Quando vem uma pandemia e modifica totalmente o nosso dia a dia, ela abre espaço para nos mostrar como não estamos no controle e como a gente está preparado para se adaptar e aceitar as mudanças que acontecem na nossa vida. E a pós-graduação, agora trazendo para o tema da nossa live, ela é sim um momento que causa certas rupturas. Veja que você está saindo da graduação, partindo para a pós, que é um dos diferentes, um mundo que faz você realmente sair dessa posição de conforto, de que está tudo ok ali na graduação.
já se acostumou, conforme as coisas funcionam. Então, todos esses motivos que as pessoas responderam são, de fato, motivos muito comuns que levam pós-graduandos a procurar pela terapia, pelo auxílio psicológico. Inclusive, hoje, eu vendo alguns materiais para a gente conversar aqui na live, eu me deparei com um vídeo muito interessante, que faz realmente refletir como todos esses assuntos, eles são recorrentes. O que isso significa? Muitos pós-graduandos vão passar por situações de desamparo psicológico durante a pós-graduação, mas o porquê que isso não é comentado? Será que a gente entrou numa postura assim, né, de ser tão superior, de ter que demonstrar tanta força, de ter que produzir tanto, que acabou esquecendo desse lado humano, porque afinal quem entra na pós-graduação é um ser humano, antes de mais nada. Fantástico, Poliana. Isso que você comentou, eu gostei muito. Que a gente na pós-graduação, a gente acha ali que a gente tem que ter o controle sobre tudo, né? Que as coisas não podem sair da linha. E que sim, a gente precisa ter atenção sobre a nossa rotina, sobre a nossa mente, sobre a nossa saúde, que as coisas não são estáveis e a gente não. Então agora a gente está vivendo esse momento em que os prazos estão sendo estendidos, muitas coisas estão sendo canceladas e a gente tem que tomar atenção com isso para que a gente não adoeça mentalmente, né? Com certeza. Cada um tem o seu tempo de fazer as coisas, para a gente refletir, e enquanto pós-graduandos, o pessoal que está nos acompanhando, começar mesmo, por mais que no nosso país seja muito difícil encararem pós-graduação como uma profissão, estabelecer as suas metas, a sua rotina. Ali você tem um orientador, é claro, tem, mas você é o seu chefe. Então, quanto mais você se empenhar em organizar o seu dia, eu estou trabalhando a pós-graduação, trabalho ao qual eu preciso me dedicar, ao qual eu preciso estar inteiro, mais sucesso você vai obter. É preciso ter muito cuidado com a nossa saúde mental, porque se nós não estamos bem por dentro, vamos dizer assim, nada fora funciona. Então, se eu estou lá, muito ocupado, né, pensando, meu Deus, mas hoje eu não consegui terminar o meu experimento. Olha só essa PCR aí para o pessoal da genética que deu errado. Esse gel aqui que está sem banda, meu Deus do céu. Se eu só focar nisso, eu tenho que entender que vou estar mandando uma mensagem para o meu cérebro repleta de coisas negativas. E mais difícil vai ficar de eu conseguir estabelecer uma rotina, entender que os obstáculos fazem parte do caminho e que aquela é uma fase da nossa vida. A pós-graduação não dura para sempre. E aí, será que vale a pena, né, sacrificar a saúde mental por isso? Exatamente, é um recorte apenas da nossa vida, é um processo que a gente tem que passar, não vai durar para sempre. E até comentando isso, e continuando aqui nas nossas questões, 81% das pessoas que responderam às enquetes disseram que já sofreram ou sofrem de depressão. Então é um número muito alto, quase uma totalidade de pessoas que responderam tem aí algum fator, algum indício aí de ansiedade ou depressão. E ainda um pouquinho mais, já fez o uso de algum medicamento para poder controlar a ansiedade ou a depressão. Então a gente vê que é um número bem alto aí de pessoas com a Poliana vai poder corrigir os termos mais corretos psicologicamente, mas pessoas que têm algum problema ali, que têm alguma condição relacionada à sua saúde mental. Inclusive, Jordana, tem alguns dados que mostram que, apesar desse ser um assunto abafado na pós-graduação, cerca de 58% dos pós-graduandos, ou seja, quase 60%, poderá em torno de 70% das pessoas pode desenvolver algum transtorno como a ansiedade e a depressão nesse momento da pós-graduação. São números bem altos. Isso não quer dizer
de vida das pessoas. Que a pós-graduação apresenta gatilhos, certo? Aos quais muitas vezes essa pessoa não está preparada para vivenciar e que a partir disso a depressão podem aparecer, podem se desenvolver. E interessante essa pergunta sobre os medicamentos, né? Que vou até olhar aqui para não falar um dado errado. Cerca de 51% responderam, ou seja, gente, metade das pessoas que responderam as nossas perguntas já usaram uma medicação para ansiedade e depressão. O que é importante pontuar? Nós tendemos também, enquanto seres humanos, a buscar alguma coisa que dê um efeito rápido. E, às vezes, as questões que estão por trás, né, da ocorrência, da ansiedade ou da depressão, eles são difíceis demais da gente entrar em contato, de se olhar. Se olhar é uma questão muito difícil. Então, o que é mais fácil? Vamos dizer assim, não que seja mais fácil, né? Rapidamente vai fazer cessar todos aqueles sintomas. Mas veja bem, o medicamento ele age nos sintomas, não nas causas. Após parar o uso daquele medicamento, a pessoa ela vai novamente se encontrar em um mundo repleto de gatilhos. E aí, o que vai acontecer? Muitas vezes essa pessoa não vai saber como se posicionar, porque as questões psicológicas que estavam por trás desse acontecimento não foram trabalhadas. É claro que existe esse lado negativo da medicação. Abrir a nossa mente aqui nesse papo, tem os casos que são mais graves, depressões mais profundas, em que as pessoas vão necessitar tanto da terapia quanto do medicamento. Por isso a importância de se procurar por profissionais, para que esse profissional possa avaliar se o seu caso é um caso de terapia, se é um caso de ser a terapia associada ao trabalho que vai receitar essas medicações, mas sempre tendo esse cuidado de analisar se você está tomando a medicação para fugir daquilo ou se realmente você está trabalhando as questões psicológicas que estão por trás desse momento, dessa fase que você está. A gente vive num mundo tão repleto de prazos, tão repleto assim que tem que estar numa velocidade tão grande, a gente não pode se perder a ação somente e não se autoconhece, não se conhece, não sabe o porquê, o que está sendo o gatilho para aquele problema, né, dela, igual você comentou. Então eu achei isso muito interessante, que hoje em dia a gente tende a buscar essas alternativas muito mais rápidas, mas que às vezes não são eficientes, né, para cuidar da nossa saúde. Sim. E eu acho que a partir disso, já que nós estamos falando muito sobre causas, sobre gatilhos, eu posso citar alguns? Claro, pode sim, fica à vontade. Então, dentro da minha própria experiência que eu vivenciei no período de pós-graduação e também o que consta nos trabalhos, na literatura, inclusive por pessoas da psicologia, são citadas algumas situações. Inclusive, se alguém se identificar, pode mandar o seu depoimento para um pouco mais essa discussão no outro momento. Então, nós temos algumas atmosfera da pós-graduação, entre elas a culpa. Quantas vezes a gente não está lá numa mesinha de bar, tomando uma cervejinha com os amigos e pensando, eu tinha que estar lendo um artigo. Então você acaba alimentando a culpa, leva essa culpa para outras situações da sua vida. Também temos a questão da produtividade e da competitividade. O meio acadêmico é extremamente voltado para a produção. É como se você passasse a ser definido pelaquilo que você produz, por aquilo que você escreve, pela quantidade de artigos que você consegue publicar. Mas não é todo mundo que dá conta disso. Tudo bem, porque cada de laboratório diferente, com recursos diferentes, a parte de uma equipe que simplesmente não comporta as ideias dessa pessoa de evoluir, de buscar por temas novos. Isso dificulta a questão dela conseguir publicar
explicar por quê. Quanto mais, vamos chamar assim, né, antigo o assunto, menos ele chama a atenção da nossa comunidade acadêmica, né? Vamos citar aí dentro da matemática. A bioinformática vem sendo uma área muito requisitada para análise de dados, da grande quantidade de dados que nós temos. Mas quantas pessoas conseguem desenvolver essa habilidade? É muito difícil você trabalhar com programação, de como montar um script para uma determinada quantidade de dados. Então, é preciso tomar cuidado com aquilo que nós estamos escolhendo para nos especializar e entender que, sim, existem outras áreas de atuação, mas que a nossa também é importante. Sim. Eu tenho um professor que ele fala assim pra gente, Jordana, que se você não der sentido para sua vida, vem alguém outro e dá. Então, se você estiver lá, sabe, trabalhando com citogenética, falar, não, mas bioinformática é mais importante. Por isso, é muito interessante a gente passar por um processo de terapia para começar a se valorizar quanto sujeito, a entender, a também começar a entender, desculpa, caiu o meu microfone, mas começar a entender quais são os caminhos alternativos de pesquisa eu posso realizar, que outro tipo de sentido que eu posso dar para o meu trabalho. Exatamente isso. Porque é muito isso que você falou. Eu acho que as pessoas tentam se moldar a uma coisa que às vezes elas não são. Às vezes, e eu acho que tem muito a ver com a expectativa que você cria, que você deposita. Porque eu vou entrar nesse laboratório, vou fazer acontecer. E daí, às vezes, uma realidade. Não, como você falou, tá tudo bem. Você tem que ressignificar isso, né? Exatamente. E olha, Jordana, mais um ponto bem interessante, puxando que as pessoas se conscientizarem que elas vão viver diferentes processos a partir do momento que elas entram na pós-graduação. Dentre eles, o luto. Para muitas pessoas, né? Nossa, você está falando sobre luto, Poliana, mas luto é quando a gente perde alguém. Não. O luto, ele acontece em diferentes situações da nossa vida. Quando a gente tem uma ruptura, quando eu entro na pós-graduação pensando que seria de um jeito, mas então eu descubro um mundo completamente diferente, eu acabo vivenciando esse processo de luto. Esse processo de compreender que as coisas não são como eu idealizei muitas vezes. E aí eu tenho as minhas alternativas, que aquilo realmente tem um significado para o meu projeto de vida. Eu vou ter que trabalhar certas questões, por isso vão fazer terapia, pessoal aí da pós-graduação que está acompanhando, que tem problema com prazo, com experimento que não dá certo, para vocês também, exatamente, para vocês não se perderem quanto pessoas de formação acadêmica, mas isso não significa, trazendo as palavras de um professor meu de filosofia, que a gente vai entrar dentro de uma forma e vai sair pronto, sabendo lidar com tudo, com um currículo maravilhoso, certo? Então, por existir essa vivência do luto, é necessário fazer a terapia, para entender o que eu pensava que era, o que realmente eu quero continuar nessa área, eu não quero, por quê, gente? A questão da desistência da pós-graduação também é vista como algo muito negativo. As pessoas, exatamente, colocam algo que vai te trazer uma superioridade. Até hoje eu estava vendo um material de um professor de psicologia que ele se chama Robson Cruz. Justamente sobre isso, sobre essa questão da pós-graduação ser colocada num lugar muito superior. Então, quando alguém está pensando em dar essa palavra, em buscar um outro caminho para a sua vida, que se adeque mais às questões que ele acredita, isso acaba sendo silenciado, como se fosse algo errado. E
Posso só fazer mais um comentário, Jordana? Sim, claro, fica à vontade. Até trazendo um pouquinho sobre a minha experiência pessoal. Quando eu comuniquei aos professores que eu tinha oportunidade de doutorado ali em aberto, que eu ia fazer psicologia, eu recebi as mais variadas reações possíveis. Dentre elas, vai desistir? Entre elas, assim, nossa, mas eu te via como uma super pesquisadora. Como assim você, uma tão dar fora tudo que você vinha construindo, mas não é bem assim. Eu notei que eu precisava ressignificar aquilo na minha vida, que as minhas características pessoais se enquadravam muito mais e muito melhor em outra área do conhecimento. Uma área do conhecimento que hoje me permitiu estar aqui com vocês, batendo esse papo, né? Uma coisa que enquanto eu estava na pós, sofrendo muito, áreas que não tinham um diagnóstico biológico, né? Os meus exames simplesmente não apontavam nada. Até que um dia minha médica me olhou e falou assim, escuta aqui, essa é a 5ª vez que você está vindo no meu consultório. Tem alguma coisa a mais acontecendo? Porque os seus exames estão normais. Aí eu caí no choro. E foi nisso que a psicologia entrou na minha vida. Nesse choro, em admitir quais eram as minhas fraquezas, em admitir eu estava precisando de ajuda, que eu realmente comecei a me reconstruir e a dar um novo significado, deixando para trás desses comentários muito doloridos, muito dolorosos, de pessoas que achavam que eu ia ser menos por não ter feito um doutorado. Fantástico isso que você falou, Poli. Por esse depoimento, que sirva de exemplos para vários pós-graduandos, que é importante a gente entender. Não é uma desistência, é que você está caminhando num processo e você só que você tem que admitir isso, né? E até o que o pessoal está comentando, infelizmente a gente tem um sistema de prazos, de bolsas, que força a gente a ter tudo daquela forma. Mas a gente também tem que pensar nesse lado humano, como você falou, né? Da gente se entender ali como sujeito da história, que não é só um prazo, não é só uma bolsa, mas é a nossa vida que está... Jordana, que a Molecular Science mandou um comentário. E como é que fazem as pessoas que têm bolsa e não podem parar porque não tenho dinheiro para devolver? Essa foi a minha situação. Eu queria parar a pós-graduação, mas eu analisei e na época eu iria precisar devolver 15 mil reais. Imagina, no CNPq. Uma bolsa de R$ 1.500 para você sobreviver em uma cidade onde eu estava, com um custo de vida muito alto, era nada. Sim. Então, eu não consegui fazer uma economia durante a pós-graduação. Então, para a Molecular Science, que fez esse comentário para as outras pessoas, acho que o importante é saberem que vocês não estão sozinhos e encontrar formas de ressignificar essa pós-graduação, de ressignificar o sofrimento. E o caminho para isso era ajuda plena, a escola está participando de uma live, mas, gente, eu já vivi os piores dias da minha vida por causa da pós-graduação. Mas o que eu fui aprender no processo com a terapia? Que eu precisava modificar o meu modo de olhar para tudo aquilo. Entender onde eu queria chegar, que aquilo iria contribuir de alguma forma para eu me construir quanto sujeito da minha vida e que, com certeza, nenhum conhecimento seria perdido. Pelo contrário, hoje a gente está aqui, batendo esse papo. Eu estou com a página Geneticista. Existem psicólogos que, se vocês estiverem pensando, mas, poxa, se a bolsa já é baixa, como é que eu vou pagar por terapia? Que, por saberem que vocês são pós-graduandos, abaixo. Então, quando você for buscar para um psicólogo, explica qual é a sua situação financeira, que eu tenho certeza que existirão profissionais que, para prestar essa ajuda, vão sim adequar os preços das sessões. Então, qual foi a minha alternativa? Quando eu vi que eu não teria 15 mil reais para devolver,
eu fui buscar por ajuda que me possibilitasse chegar até o final desse processo e entender que esses 15 mil reais eram muito pouco perto da pessoa mais forte, mais resolvida, que eu ia sair daquele processo. Dinheiro a um prazo, na verdade é muito mais inferior do que a nossa saúde mental, que a gente tem que colocar como prioridade. Até que você comentou que muitas vezes os pós-graduandos eles procuram terapia, procuram ajuda quando estão no limite, no esgotamento. Eles não veem a importância, assim, não é que a gente não vê, né, que não é muito fácil a gente se entender, mas na verdade a terapia tem que ser um processo, né, tem que estar ao longo de toda essa formação, de todo esse processo. Não esperar a gente adoecer mentalmente, chegar no nosso limite, sem saber o que está acontecendo, para procurar ajuda, né, Poliana? A terapia, faz pouco tempo que ela tem ganhado um cenário dentro da nossa sociedade, pela cultura do nosso país e até do mundo, né? Algumas das nossas sociedades, sofrer e demonstrar o sofrimento é visto como algo de inferioridade. Então, nossa, como assim? Você tá assim por causa disso? Porque você não consegue. Então, uma visibilidade agora. Talvez por isso que as pessoas procurem por ela quando já está no limite, porque não existe uma construção social. É importante a gente desenvolver a nossa inteligência emocional, a nossa habilidade de entender os nossos sentimentos, de como agir diante dos nossos sentimentos, né? O que se fala é, nossa, que homem não chora, que a mulher ela tem suficiente, ela tem que ser mãe, ela tem que ser uma mestre, uma doutora, deixando de lado essas outras dimensões da nossa vida. Jordana, eu posso fazer um outro comentário? Sobre essa questão da terapia, ela é extremamente importante. O mercado me destruiu, eu estou tentando fazer agora diferente no meu doutorado. Olha aqui a Jaque Oliveira falando que nós cuidamos do corpo, mas não damos atenção para a nossa mente. A dor física e a dor mental, né? Exatamente. A dor física ela é mais privilegiada na nossa sociedade há muito tempo. Então, assim, nossa, se o médico falou, tá falado. É um remédio que vai resolver. Mas a dor mental, ela pode nos paralisar diante da nossa vida. E o comentário que eu ia fazer, Jordana, sobre a questão da importância da terapia, é que, diferente de outros trabalhos, eu vou citar como exemplo o que o professor Robson Cruz fala num vídeo dele que eu assisti hoje, antes da nossa live. A diferença das sensações. O psicólogo clínico, ele tem lá a sua agenda de pacientes, ele termina o dia com a sensação de que ele cumpriu com o trabalho dele. Ele remarcou, mas ele tem essa, vamos chamar assim, certeza, né? Já, por exemplo, para uma pessoa que escolher ir para a área acadêmica da psicologia, e aí a gente pode abranger isso, para genética, para zoologia, para biologia geral, para todos os pós-graduandos, não existe esse controle, certo? Não tem essa sensação. É como se você saísse do laboratório precisando conferir no experimento, saiu conforme o esperado. Então, para a gente conseguir entender que a pós-graduação é um trabalho diferente, que nem sempre vai ter começo, meio e fim num único dia, é preciso analisar os nossos feitos até agora, de buscar por um psicólogo que possa fazer essa orientação, fazer você se redescobrir e entender que está tudo bem. Se hoje eu dei o meu melhor, e eu sei que dei o meu melhor, mas só consegui chegar até aqui. E perfeito isso que você falou, Poliana. Gostaria de fazer um gancho que a Milena comentou, que a pós-graduação não tem esse glamour todo que a gente coloca num pedal, né? É um trabalho como outro qualquer que a gente
gente tem as nossas obrigações, que a gente tem os nossos passos a passos, e a gente tem que encarar isso com essa seriedade, não que a gente tem que dar a vida, morrer pela pós-graduação, porque pós-graduação é você atinja seu objetivo de ser um professor universitário, de trabalhar numa empresa, de exercer algum ofício para a sociedade. E aí, pegando esse gancho que você falou, por exemplo, sobre é muito difícil, né, na pós-graduação o nosso trabalho nunca acaba. Até quando a gente escreve um artigo, o trabalho não terminou, porque a gente poderia fazer outros experimentos, isso é muito difícil na saúde mental, que como a gente comentou sobre a culpa, que daí a gente chega em casa e não se desliga e nem nada. Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho assim sobre gestão de tempo, sobre a com a pandemia. Eu vou dar um exemplo mais ou menos da minha rotina. Na primeira semana, para mim, foi fácil, porque eu encarei como se eu estivesse escrevendo a minha tese. Então, eu acordei, tomei meu café da manhã e estou escrevendo a minha tese, trabalho. E agora, sim, eu tenho vários problemas com ansiedade durante o dia, porque parece que eu estou patinando, parece que eu estou ali, eu estou sempre na frente do computador e tem horas que não sai, que a gente não produz. Então, a gente acaba se martirizando por isso, né? E até eu vi uma frase que estão compartilhando: pandemia não é uma competição de produtividade. Então, eu não tenho que sair dessa pandemia com todos os meus artigos escritos, porque o processo de você escrever um artigo, de você trabalhar, é como quando não está acontecendo a pandemia, como quando você está na universidade. Então, não vai acontecer uma mágica aqui na pandemia, só porque eu estou na frente do computador o dia inteiro, assim como nos outros dias, mas que eu tenho essa obrigação de sair com a pandemia, assim, nossa, quase formada, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa importância da nossa rotina, da gente cuidar também do momento pra gente, né? Tá. Antes disso, eu só quero comentar aqui o que a Mari Felício mandou comentar. A Faculdade de Ciências Agronômicas aqui de Botucatu, um campus da Unesp, chamado como Campus Lajeado, tem um psicólogo que atende alunos da Unesp de graça. Fala assim, se tiver interesse, dá para procurar na seção de saúde. Realmente não é muito divulgado. Eu sei disso por pessoas próximas que tentaram fazer um agendamento com esse profissional, mas infelizmente na época, talvez por um esgotamento mesmo do nosso sistema, veja que é um psicólogo para uma universidade, essa pessoa não conseguiu agendar uma consulta. Então, sim, existe esse serviço, as pessoas que são daqui de Botucatu podem tentar entrar em contato. E no final da live, eu também me disponho a comentar mais um pouquinho, Jorge. Para quem não sabe, a Jordana é muito minha amiga também, antes de a gente é melhores amigas. Então, desculpa se passar um pouquinho, mas faz parte da nossa humanidade, vamos privilegiar sobre a questão da terapia e também alguns profissionais que eu indicaria aqui na cidade de Botucatu. Mas falando sobre o que você pediu, a questão da gente ter uma rotina é algo que deveria fazer parte da nossa vida, com pandemia ou sem pandemia. Porque já é muito estudado que você não ter uma estrutura assim para o seu dia pode prejudicar o cérebro, porque aí você não passa para ele uma noção assim de que eu preciso ser comprometido, eu tenho, certo, um passo a passo para seguir na minha vida, mas aí vem uma questão de equilíbrio, de saber equilibrar essa rotina. Não é que você vai ficar igual um doido, tentando, meu Deus, das 7 às 9 eu tenho que terminar isso. É compreender essa ideia de processo. A pós-graduação é um processo como várias outras coisas no nosso dia, e que tá tudo bem não resolver tudo no mesmo dia de seres humanos. Então existe sim essa importância da rotina, é algo que agora na pandemia as pessoas poderiam, que estão nos assistindo, começar a então pensar
pós-graduação é o meu trabalho. Então, se eu estivesse no laboratório, o que eu iria fazer hoje? Ok, essa parte dos experimentos não é possível, mas por outro lado, fazer treinamento, entrando em contato com profissionais que podem ampliar a minha visão sobre o assunto. A questão de você se manter produtivo é você conseguir colocar certas atividades no seu dia a dia. Não quer dizer, como você muito bem colocou, porque o meu vizinho está postando live, lendo 30 livros na quarentena, fazendo exercícios físicos. Ah, eu também queria. Sim, eu também queria chegar ali, né? Mas não é, exatamente, não é a realidade de todos. Cada um é. Então, em cada dia, essas possibilidades, quanto pós-graduandos aí que estão nos assistindo, de utilizar, olha aqui, um grande amigo que é um bloquinho para tentar me organizar. Onde eu parei antes da quarentena? O que eu precisava fazer para chegar até o meu objetivo? O que eu estou conseguindo fazer? Quais que são as minhas dificuldades? O que eu fazer nesse momento? Se não existe para certos assuntos, quando a quarentena resolver agora para aquilo que existe, eu já posso começar a trabalhar. Nós temos a possibilidade agora de fazer home office, certo? De tentar estar próximo das pessoas que fariam parte do nosso círculo dia a dia, porque a nossa saúde mental também depende do nosso contato com quem também é humano. Então, tenta se comunicar com pessoas que fazem parte do seu laboratório, por exemplo, para entender como é que está sendo para ela e não se sentir tão sozinho e tentar. Outra coisa que pode ajudar muito na vida dos pós-graduandos nesse momento de pandemia, mas também na nossa vida de uma forma geral, é a questão dos hobbies. De você ter uma outra atividade. Você quer ler, Jordana, a resposta dos hábitos para se desestressar? Que foi uma outra pergunta que a gente colocou nos stories e que é interessante, que a gente queria puxar um gancho. Como eu falei, como nós falamos, nós temos uma vida além da pós-graduação. A gente perguntou para as pessoas quais os hábitos que elas tinham para se desestressar. Então, muitas colocaram dança, colocaram fazer exercício físico, que é excelente, porque você está cuidando do seu corpo também, da sua saúde. Sair com os amigos, igual a Poliana comentou, de você ter esse contato com pessoas próximas, mensagem, aproveitar que a gente está vivendo uma pandemia no mundo com internet, né? Que está longe fisicamente, mas a gente tem o auxílio aí de internet, WhatsApp, Instagram, para nos manter próximos. Então é um hábito que a pessoa faz para se desestressar, entender esse passo a passo. Alguns colocaram estudar, ler, escrever, yoga, alguns jogos e por aí vai. Então é muito interessante a gente pensar que a gente está vivendo a pandemia, a gente tem que ter essa rotina e não essa rotina na graduação também, né, Poliana? E de ter essas atividades também fora da pandemia. Isso. Nós necessitamos, para manter a saúde mental na pós-graduação, se envolver em coisas que nos tirem um pouquinho daquele mundo, porque a gente entra num processo repetitivo e cansativo de ficar pensando na mesma coisa. Eu falo isso porque na época do meu mestrado eu não tomei esse cuidado. Eu fiquei muito focada no meu trabalho acadêmico, tanto que eu cheguei a desenvolver na época uma lesão no meu ombro de tanto digitar. Então veja, se eu tivesse colocando também a minha energia, o meu investimento afetivo em outras áreas, isso poderia muitas vezes até não passar por isso, porque eu já comuniquei com pessoas, né, que falam o seguinte: porque eu vou para academia, lá eu deixo toda a minha raiva, eu desconto tudo, depois eu chego em que eu tô consigo, então estar preparado para realizar as minhas atividades. Então, voltando um pouquinho para uma questão que a gente falou, não se sinta culpado por ir na academia,
Não se sinta culpado por tirar um tempo do seu dia para cuidar de você. Não se sinta culpado de pegar um livro de romance ao invés de ler um artigo científico, contanto que você tenha a ciência de que está fazendo o seu melhor e que dentro do seu planejamento da sua rotina, de um dia de cada vez, como foi muito bem colocado aqui por uma pessoa, saber que tudo bem, você está conseguindo fazer o seu passo a passo diante do seu trabalho, enquanto também mantém a sua saúde mental. Eu gostaria de dar um depoimento do que eu vivi no mestrado. Agora eu estou no terceiro ano do doutorado, estou quase terminando esse processo de doutorado, mas no mestrado eu senti muito a pós-graduação. E eu, morando longe da família, chorava muito, finais de semana, de saudades da família e tal. E durante um período do mestrado, eu me sentia inútil. Eu saía, eu começava o dia, eu estava no computador, tinha que fazer as coisas, parece que aquilo não caminhava e a culpa era minha. Eu desejava que o dia acabasse para eu sair do laboratório ali naquele momento. E onde eu me descobri, eu pegar e repensar, foi fazendo atividade física. Então hoje eu sou muito grata a todos os profissionais da educação física que me auxiliaram nesse processo, que foi onde eu me descobri para eu pegar e esquecer um pouquinho desses problemas e cuidar um pouquinho de mim. Mas, ao mesmo tempo que foi um hobby que eu tinha além da pós-graduação que me fazia muito bem, eu ouvia de alguns colegas: nossa, vai pra academia agora? Ah, eu não tenho esse tempo. Não tenho tempo de ficar 1 hora na academia, sabe? Eu não tenho esse tempo porque eu tenho muito trabalho. Gente, é 1 hora do dia, sabe? Então você não tem 1 hora do seu dia pra você cuidar de você, sabe? A vida você dá um trabalho. Mas uma coisa que é muito interessante, se você não estiver bem, se você estiver doente, você não vai conseguir trabalhar. Então acaba sendo meio irônico, né? Você não cuida de você, você quer trabalhar, mas qual é a qualidade dessa? Então, para mim foi muito importante, é um hábito que eu tento colocar, deixar para física, nem que seja ficar pulando aqui na frente do computador, fazendo um exercício na frente do computador, pulando corda, brincando, me distraindo um pouco. Que foi o que fez eu esquecer disso, que eu era uma inútil, que eu era uma burra, que eu estava me sentindo na academia, esqueci daquilo tudo e estava pronta para começar o outro dia e repensar as minhas atitudes, repensar o meu significado do porquê tá ali. Então foi uma coisa que me ajudou muito, assim. E esses comentários dos outros, eles doem, né? Dói. Mas a gente tem que procurar pensar que normalmente tem muito falando também que aquilo que a gente entrega para o mundo diz muito sobre aquilo que estamos passando. Já tanto que, nossa, mas você tem 1 hora do seu dia para fazer isso, se fosse algo absurdo, é porque no fundo ela também gostaria de ter. Todos nós queremos, sabe, ter um espaço na nossa vida onde a gente possa desfrutar de boas experiências. Nem sempre o trabalho, nem a pós-graduação, a gente amando o que faz, vai dar o substrato, vai dar o espaço para que a gente se realize plenamente ali dentro. Nós temos outras dimensões na nossa vida. Somos seres sociais, podemos, né, trabalhar ali com arte, com música, com dança, e nada disso vai te tornar menos. Agora a questão dos comentários, realmente agora dando uma, assim, né, um pouquinho aí do que eu vivi, comentário aí da minha época da pós, eu também me deparei com muitos deles. Assim, inclusive situações de as pessoas estarem muito incomodadas com o fato de eu estar lá. Mas como assim? O seu laboratório é esse? O que isso mostra? Talvez está desenvolvendo algo que você gostaria de fazer. E quando a gente mostra para os outros que tem essa habilidade de romper com as fronteiras, de, nossa, não tem esse reagente no meu laboratório, então eu vou lá dar a minha cara para bater, mostrar que
eu vou conseguir com vou dar outra pessoa, vou dar o meu melhor, isso incomoda. E toda vez que nós tendem a reagir primeiro. E esses comentários doem ainda mais quando eles partem do orientador, né? Eu acho que para todo mundo que está aqui assistindo e também a resposta que comentava essa relação de orientando e orientador. Realmente existe uma hierarquia e é necessário conhecer muito bem aquilo que você quer e quem é a pessoa que vai te orientar antes de dar esse passo de entrar na pós-graduação. A gente não está unidos por você já pode antecipar, de certa forma, algumas habilidades que você precisará desenvolver para conseguir conviver com ela. Porque nós sabemos que não tem como você fugir de certos pesquisadores. Sim. Existem pesquisadores de conviver, mas eles são os top da área deles e você quer trabalhar com eles. Então, é necessário também aprender a desenvolver, às vezes, gente, de ligar aquele botãozinho e entender que sobre ela do que sobre mim. Então, isola esse comentário, tenta tirar ali o que tem de produtivo. Por exemplo, meu orientador veio me dar uma ordem, mas ele foi extremamente destrutivo, extremamente estúpido. Estupidez um pouco. Ele foca na ordem. Ele pediu para eu fazer tal coisa. Então, vai lá e foca nessa coisa que você precisa fazer para chegar ao seu pesquisador que você almeja. Meio em off, porque se nós formos dar a valorização, supervalorizar todos os comentários pesados que vêm em nossa direção, nós não vamos conseguir sair do lugar. Exatamente isso que você falou, o pessoal está comentando ali, eu acho que vai muito ao encontro de que a pós-graduação também é um trabalho, que não tem esse glamour, como eles comentaram. A pós-graduação é um trabalho como outro qualquer, e a gente tem que encarar dessa forma, que a gente vai conviver sim com pessoas que às vezes não nos agradam, não são nossos amigos. Também ali, igual o comentário, escolher bem o orientador é fundamental. Então, muitas vezes as pessoas escolhem a pós-graduação porque gostam porque tem bolsa disponível e outros fatores e não pensam o que aquele laboratório realmente tem a me oferecer, que vai contribuir com a minha formação, e não ser levado assim como se fosse um comportamento de manada, né? Tá todo mundo falando dele, o top do momento agora é CRISPR, vou fazer CRISPR. Não, mas é importante para mim. Então, eu acho que é bem legal a gente pensar mesmo nessa parte profissional, que a pós-graduação é um trabalho mesmo, desagradáveis. Então, até a importância da terapia, né, Poliana, desse acompanhamento psicológico, para que a gente não nasce pronto, a gente não nasce sabendo de tudo isso, né? Mas que a gente esteja preparado melhor. Desculpa, Jordana. Não, pode falar. Para entender que o conflito faz parte do processo, numa loja ou na pós-graduação, as pessoas têm origens diferentes, formas de pensar diferentes, e pegando um comentário que foi feito agora há pouco aqui, não levar para o pessoal ajuda também. Sim, existe um fenômeno que é chamado de personalização. A personalização acontece quando, por exemplo, eu estou andando na rua, aí para um conhecido, mas esse conhecido não me cumprimenta. Aí eu falo, nossa, isso comigo. O que será que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa? Isso também é essencial na pós-graduação, é entender que nem tudo tem. Às vezes aquela pessoa também está arranjando uma forma de lidar com aquela sobrecarga de atividades, com questões burocráticas. Nós sabemos que os professores, eles não são só vilões aí, né? Vamos ter papel lado. O professor, ele também tem uma vida, ele também tem uma história,
carregada de significados pessoais. Às vezes, tem pessoas que tratam os outros conforme a forma com que elas foram tratadas um dia. Então, existem muitas coisas a se superar aí dentro dos relacionamentos da pós-graduação. E se você nota que os outros que estão ao seu redor não têm essa consciência, que eles personalizam, tudo leva para o lado pessoal, ou então para falar mal de alguém, fica reparando na vida da outra pessoa, nossa, você viu aquele dali fica fazendo isso ou aquilo, se desvincule desse tipo de comportamentos, porque além de você estar sustentando coisas muito negativas dentro de você, vão contribuir para você chegar no real objetivo da pós-graduação? Em nada. Às vezes elas podem até te afastar do objetivo, preocupando em cuidar da vida de todo mundo que não cuidou da sua. Não tá vivendo verdadeiramente, né, pro teu objetivo de vida, né, pro que você quer. Poliana, eu acho que a gente passou por todos os tópicos que a gente tinha comentado. Eu tenho certeza que esse assunto tem pano pra manga. Quem tá assistindo a gente, se quiser, gravem esse vídeo e postem no IGTV. A gente vai fazer isso. Fazer outras perguntas, podem fazer outros comentários. Se for o caso, a gente dá live aqui nesse assunto, né? Com certeza. Jordana, olha só. Science, mais uma questão. Ela comentou assim, contudo, até era que eu perdi o comentário, contudo, não é desculpa para tratar mal os estudantes, ser machista, racista, preconceituoso. Eu concordo. Mas algumas pessoas, elas têm o desenvolvimento emocional delas tão limitado por a área profissional, que elas não conseguem enxergar isso. Eu sei dessa forma, né, de que, poxa, eu vou precisar fazer terapia por causa de alguém que fala rude com as pessoas, que é preconceituoso, é ele que está precisando. Tudo bem, ele precisa, mas você pode fazer isso também mesmo. Como algo natural. Exatamente, para ir criando essa blindagem, né, contra essas situações que podem acontecer. Inclusive sobre comentários assim, né, racistas, e colocar uma posição inferior ali dentro, eu também vivenciei. Ao mesmo tempo em que existem professores que acham muito bonito o papel das mulheres na ciência, existem outros que ficam meio incomodados. Mas aí qual que é a solução? Estática. Não é algo que funciona como uma receita de bolo, que eu vou falar aqui para você. Faça isso, que tudo vai melhorar. É compreender histórica na nossa vida, na nossa sociedade, que os pensamentos daquela pessoa não te definem, sabe? O Juliano está comentando aqui também que mudar de orientador e laboratório, mesmo na metade do caminho, é possível. Então, investigar essas possibilidades de pensar quem mais se enquadra aí com o jeito que eu penso, com o eu comentei no começo da live, a gente tem essa tendência de querer se firmar num lugar só porque ali é seguro, mas nem sempre ali é o lugar mais seguro. Às vezes é o lugar que vai mais te destruir. Então, se não está fazendo bem, procurar avaliar quais são as possibilidades existentes aí no caminho. Que é o que eu gosto sempre de retomar, que a pós-graduação é um trabalho. Se você não está gostando daquele teu trabalho, se você já fez de tudo, está se fortalecendo, está pensando em você mesmo, no seu vida, tem que reescrever nosso caminho. E não é ruim isso, né? Não é destrutivo. Muito pelo contrário, isso vai fazer ter lá na frente. Então, eu gostaria aquela frase clichê? Mudar faz bem? Mudar faz bem? É mais difícil, ou menos mas aí. Às vezes é necessário. Faz bem. Então, só retomando alguns tópicos que a gente falou aqui, a importância da gente procurar a terapia não só no nosso limite, né, da gente sempre estar atento, ter esses hábitos
pensando em nós mesmos, uma rotina além da pós-graduação. Então, fazer o que vocês gostam, que por mais que a gente ame nosso trabalho, é importante a gente ter outras atividades. Como a Poliana falou, estar em contato com pessoas que a gente gosta, mandar mensagens agora nesse momento de pandemia. O que mais, Poliana, que você tem para colocar aqui pra gente? Eu acho que foi muito produtivo. O pessoal, dependendo das perguntas que surgirem lá no Voando Alto Ciência, no Geneticista de Humanas, que a gente vai postar no IGTV, a gente pode pensar no nosso assunto. Inclusive tem alguns agradecimentos rolando, eu acho que quem agradece somos nós, né? Por vocês terem ficado até aqui. E deixar, talvez, assim, como uma mensagem final, que é importante levar esse tema adiante, que é um tabu, sim. Ai, como é que nós vamos falar sobre isso? Se eu tenho que ter uma postura de forte, não tem como ser forte o tempo todo. E, Jordana, se eu puder só deixar um comentário. Posso falar? Sim, claro. Então, eu li alguns trabalhos que mostram justamente esse cenário. Ainda um tema muito... Poliana, desculpa, aqui pra mim tá se desligar meu IGTV, minha live. Eu acho porque vai dar 1 minuto, 1 hora. Entendi. Aí você quer retomar ou você quer finalizar agora? Vamos retomar. Então tá bom. Gente, desculpa, eu não sabia que tinha limite de tempo para a live do Instagram. E aí estava sinalizando que ia... As pessoas estão retomando aqui. Isso. Faz parte essas coisas. Retomando o que eu estava falando, não sei se eu vou perder um pouquinho, né, o fio da meada, mas a ideia é o seguinte: dentro dessas publicações que eu li a respeito do tema, na pós-graduação é um terreno meio restrito. As pessoas, por essa ideia da pós-graduação ser algo superior, só para os fortes, realmente não tocam nesse assunto. Eu li, inclusive, um artigo chamado Formação do Pesquisador e Sofrimento Mental, de Lousada e Filho, do ano de 2005, onde eles abordam essas questões. E também um material que eu achei assim, muito relevante para passar para vocês, do professor Robson Cruz, que é o psicólogo que eu citei aqui algumas vezes ao longo da live. Da escrita na pós-graduação. Perfeito. Se alguém aí já se identificar com o tema, manda um joinha, pode falar, nossa, às vezes eu sento para escrever num parágrafo, e ele vai relacionar a escrita com uma construção psicossocial. O que significa? O problema não está na graduação, ela não te define tanto quanto na pós-graduação, que exige essa produção escrita, publicação de artigos. Então, o que o professor Robson Cruz vai falar? São algumas dicas para você superar esse bloqueio da escrita. Algo que eu acredito que durante a pandemia agora, até por essa certa competição de quem faz mais, o pessoal está se cobrando bastante para fazer. O que ele fala? Que, primeiro, você deve entender que a sua dificuldade de escrita não é individual. Ela é maior. Olha, o pessoal aí se manifestando, dizendo que tem problema com a escrita. Então, não é um problema com você. Tudo isso, muitas vezes, a própria pressão funciona
funciona como um gatilho negativo. Você fica tão nervoso diante daquela pressão, por mais controverso que pareça, ela adquire aí um efeito contrário e faz com que você não consiga produzir. Por é uma qualidade complexa, então. Exatamente. Ela é uma qualidade complexa. Não é porque você tirava ótimo, foi bom aluno, que você ama português, que você vai chegar na pós-graduação e vai conseguir, sabe, sair escrevendo de uma maneira perfeita e impecável. Realmente, nós nos baseamos em alguém, nós idealizamos, nossa, o meu orientador escreve muito bem, eu preciso escrever igual o meu orientador, mas você é uma pessoa diferente do seu orientador. E para atingir esse grau de profissionalismo, ao ponto de sentar e conseguir desenvolver um artigo científico do começo ao fim, de ter um currículo repleto de publicações, ele também teve que aprender a escrever. Ela vem do treinamento, ela vem da nossa capacidade de sentar e ir desenvolvendo isso aos poucos, de não se cobrar de, hoje eu vou escrever minha tese inteira, mas pegar um artigo científico do seu interesse e fazer um fichamento, fazer um resumo daquele artigo científico. Tudo isso vai inserindo aos poucos a ideia de que você, no escrever um texto por completo. Então, aqui só retomando, o que o professor Cruz fala? Para vocês criarem o hábito de fazer rascunhos, por mais sem propósito que pareça, quando você rascunha, você vai inserindo ali no seu cérebro a ideia da escrita, você vai inserindo daquele conteúdo, certo? Então, faça rascunhos, treine a escrita. E quando a gente fala sobre treinar, pode envolver outras áreas. Por exemplo, a poesia, escreva uma poesia. Tudo isso é exercitar a sua escrita. Separar a edição da geração. Eu achei esse tópico que ele cita muito interessante, porque é justamente essa postura que eu coloquei agora há pouco. Separar o fato de que a sua tese é por parágrafos e que ela completa o final, certo? Toda ela num único dia, numa única sentada ali na frente do seu computador, certo? E o que ele fala sobre a rotina, de inserir na sua rotina essa prática da escrita. Então, retomando aqui, pessoal, rascunhos, treino, fichamentos, separar aqui no nosso psicológico a ideia, a geração, que é o resultado final ali da nossa produção científica, e evitar esse nosso contato com a escrita do nosso trabalho acontecer em forma de blocos. Então, olha só o que a Jaque Oliveira está falando. A boa escrita é fruto da escrita ruim, reescrita várias vezes. É isso. Evitando longos blocos de separação entre uma prática e outra. Então, é muito mais de aprendizagem de escrita científica, eu distribuir isso de forma que o que eu fizer na segunda-feira não esteja tão distante do próximo dia que eu vou sentar para escrever. É aquela escrevendo de uma semana, né? Exatamente, é aquela construção gradativa. Então, realmente, para a nossa saúde mental, essa. E, por fim, o que o Robson Cruz fala? Que na graduação, a escrita, ela não te define. Você tem uma vivência durante a graduação. Mas na pós, eu acrescentaria assim, é como se ela passasse a te definir. Porque, na realidade, deixando um pouquinho até aqui de eu quanto pessoa mesmo, né? Não só como bióloga, como mestre, como estudante de psicologia, mas a
gente não pode deixar se definir por isso, é entender que faz parte daquele movimento que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. E se isso realmente faz sentido na minha vida, então organizar a minha rotina, fazendo esses blocos de estudos próximos um do outro, não tendo vergonha de rascunhar. Algumas vezes, num bloquinho, com a sua letra. Para o nosso cérebro é mais importante esse tipo de informação do que você ficar digitando no computador. É como se você estivesse colocando isso ali no... Não entendo muito bem desses termos de informática, Jordana, mas como se você estivesse colocando isso na memória do computador e não na sua. O hardware ali. Exatamente. Não é no seu hardware, é no hardware da máquina. Então, acho que assim, da minha parte, para finalizar a participação, seria mostrar que existem esses trabalhos. Eu vou passar, o pessoal pediu aqui nos comentários, links para a Jordana. Quem puder também, comece a seguir a minha página, @geneticista de humanas, e quiser, né, mais detalhes sobre indicação de psicólogos, eu fico à disposição. E você quer dizer como, Jordana, falando sobre a terapia, você quer fazer mais um comentário? Eu acho que a gente acabou comentando dessa importância da terapia e só que, assim como a FSAC, aqui na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, tem buscado atender os alunos, eu sei que a UEPG também, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, está com um trabalho via telefone do Instagram, para buscar essa ajuda. E como a Poliana falou, você sendo pós-graduando, procurar esse processo, né, durante a sua formação, não deixar. Então, mais uma vez, Poliana, eu agradeço muito. Se você quiser ir deixar a sua fala final, fique à vontade. Eu acho que foi muito produtiva, muita gente participou aqui com a gente. E, igual eu falei, vamos pensar. Sigam voando autociência. Nós, pós-graduandos, temos esse compromisso em divulgar a ciência, tentar dar o nosso melhor para mostrar para a sociedade a importância dos cientistas para a sociedade. E agora a gente recebeu que trouxe para a gente a importância da gente cuidar da nossa mente. Então, mais uma vez, Poliana, muito obrigada. Daí eu espero você dar todas essas referências, a gente vai deixar tanto no Geneticista como no Voando Autociência para o pessoal acessar e começar a se aproximar, né? Bom, tem bastante gente agradecendo, sou eu que agradeço a todo mundo que acompanhou e a você, Jordana, pelo convite. Eu confesso que isso tem um valor pessoal muito grande para mim, porque quando eu estava lá, vivenciando os sofrimentos da minha pós-graduação, eu jamais imaginei estar vivendo esse momento, sabe? De vivenciar mesmo um propósito na vida, né? Propósito, as coisas começam a caminhar, nós começamos a sentir vontade de estabelecer uma rotina, porque afinal nós sabemos qual é o nosso objetivo. Eu finalizo dizendo que nós falamos muito a palavra terapia. Se não for do conhecimento de todos, porque afinal, olha, 42% das pessoas responderam que nunca fizeram. Eu gostaria de deixar uma pequena terapia, é um espaço de escuta, de sigilo, onde o psicólogo vai escutar as suas questões e, dependendo da abordagem que ele siga, conduzir isso da melhor maneira. Mas no final, independente dele ser psicanalista, dele ser da comportal, da comportamental ou da fenomenologia, o objetivo vai ser que você se ressignifique as questões que estão atrapalhando, que estão causando um sofrimento psicológico e te capacitar a ser alguém melhor no mundo. Mas esse ser alguém melhor está relacionado àquilo de melhor que a gente pode fazer dentro das condições que a gente tem. Entender que não adianta se cobrar diante de coisas que não estão no meu controle, diante de coisas que são um passo a passo, entende? Então eu acho que a mensagem final seria isso. O que é a terapia? Procurem por ela. Existem, como eu mencionei, psicólogos que
baixam o preço da sessão de pós-graduandos e que todas as dicas que nós falamos sobre a pandemia, sobre esse momento que fez a gente acordar para tanta coisa, né, que estava ali adormecida ou deixada de lado, também sirva para depois dela, porque com certeza nós iremos retomar e ter um pouquinho mais de consciência sobre como é o meio acadêmico e também que sobre o comportamento do outro eu não tenho controle, que muitas vezes aquilo que ele faz para mim não tem nada a ver comigo, né? Não personalizar é algo muito importante. Então, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sigam aí as nossas páginas, né? A Vorval Ciência. Forte, né? Para as nossas famílias. Muito obrigada, viu, Poliana? Até mais, galera. Até, gente. Mandem suas perguntas.